Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conhecimento. Eu me chamo Sene e juntamente com o Walter a gente está recebendo aqui um cara que tem uma história fenomenal para contar pra gente, né, Walter? Exatamente. A gente está recebendo o Rafael, eu posso conceituar que ele é o cara das experiências, mas a gente vai aprofundar melhor nesse ponto aqui no decorrer da nossa conversa. Rafael, primeiro agradecer por você ter aceitado o convite e queria que você começasse contando um pouco sobre sua trajetória no mundo do empreendedorismo e depois vamos, no decorrer da história, parar na parte de consultoria. Agradeço pelo convite, e esse foi o primeiro convite que eu aceito para um podcast, então assim, é um fato novo ainda e espero que vocês tenham um pouco de paciência até para desenvolvermos melhor aqui e passar todas essas ideias e contribuir de certo modo também para quem esteja ali nos assistindo. Com certeza, vai ser muito bom. Você no mundo do empreendedorismo e como que você chegou do empreendedorismo para o mundo da consultoria? Se foi algo planejado, você já queria chegar nesse ponto da consultoria, ou se você já pensou em empreender mesmo e depois falou, cara, eu aprendi muito com essa experiência e agora eu vou conseguir replicar para os meus clientes. Eu vejo que, assim, tá no DNA, né? Algo que a gente não consegue explicar. O empreendedor, ele é um sonhador, né? Então, eu sonho desde muito cedo. E a questão de você já vir ali crescendo e assistindo referências, né? Então, eu tenho Abílio Diniz como uma grande referência, Walter Moreira Salles, Olavo Setúbal. Então, todos esses nomes, eu passei a infância ali, pré-adolescência e adolescência, observando essa trajetória. Então, eu sempre gostei muito das biografias, observando ali cada detalhe, a trajetória daqueles empreendedores e a história. Então, isso foi inspirando. E aí você vai crescendo e já tendo ali sempre aquele desejo. Não, eu quero um negócio, eu não quero trabalhar para outras pessoas, eu quero ter o meu próprio negócio, né? E aí foi onde eu comecei um pouco cedo, né? Surgiu uma oportunidade, a família já atuava com o segmento de sorvetes, representava uma marca, e eu acabei criando uma outra marca voltada para um público específico, para um público AB, que foi a Emiliano. Então, a Emiliano, um pouco antes de eu ingressar na faculdade, eu criei ela e uma produção toda terceirizada, fiz parceria com duas marcas de picolés, e era ali um negócio incrível, porque um formato desenhado todo para evento. Então, eu comecei com um carrinho, todo um conceito ali, depois comprei mais um outro, e atendendo sempre eventos sociais, corporativos, parcerias com empresas ali de promoções de eventos. Então, nós atendíamos na Emiliano, passou um período ali, questão de meses que ela tinha sido construída, né? E, claro, através de muito trabalho, parcerias com a City, com a Opus, com a Souza Andrade, para divulgações desses empreendimentos. Então, eram feitas ações ali na porta das escolas, dos colégios mais estratégicos, onde os públicos, né, onde o público estaria ali, acabava que o corretor entregava um folder de um lançamento de um apartamento na região do Marista, do Bueno, e entregava o picolé para o filho. Então, acabava ali já pegando contato para a prospecção e tudo mais. Então, a Emiliano foi crescendo dessa forma, porque, querendo ou não, ali, a partir do momento que você está divulgando, aquele público da construtora, da incorporadora, ele também era o público da Emiliano. Então, isso foi abrindo portas, porque aquela cliente, a mãe de aluno que estava experimentando o picolé ali na porta do colégio, ganhando como cortesia, né, custeado pela incorporadora, ela acabava conhecendo a marca, ela acabava conhecendo a Emiliano. Então, aí já foi a primeira estratégia. E, claro, sempre queimando margem, né, porque você está ganhando uma visibilidade ali, você está divulgando o seu produto. Então, naquela oportunidade, a empresa não tinha lucro algum. Eu estava investindo. Isso, né? Não estava. Então, foi uma situação que ali foi já um primeiro, aqui tem uma estratégia e vamos rodar essa estratégia porque eu sei que nós vamos ter sucesso ali, né? E aí, isso foi feito. E aí, da Emiliano, fui seguindo, logo em seguida entrei na faculdade de Economia, na Escola de Gestão e Negócios da PUC, e logo em seguida tive ali a oportunidade de participar de um programa do Santander, o programa Santander Universitário Empresas. Como é que funcionava esse programa? Esse programa, o banco pagava uma bolsa e colocava um estagiário dentro da empresa daqueles maiores clientes, daqueles principais clientes. E aí, quem fazia todo o processo, quem conduzia tudo isso,
era a própria empresa. Então, o processo seletivo, você tinha que passar por essa empresa. Né? Então, passava por aquela empresa ali, e aí, nesse meio tempo, a Emiliano também estava surgindo, e a empresa era o QG, o Grupo QG. Então, eu estagiei durante 4 meses, custeado pelo Santander, porque o QG era um parceiro, um grande cliente do banco, e o banco custeava aquela bolsa. Né? E aí foi uma experiência incrível, um estágio de 4 horas por 4 meses, mas que agregou muito. Né? Então, via aquela coisa da indústria, aquele processo de franquear, então tudo relacionado ali à gastronomia, agregava também a Emiliano, que querendo ou não estava um pouco relacionado, né, à gastronomia, ao segmento de sorvetes, e aí depois disso eu tive a oportunidade de participar do processo seletivo do Itaú. Estágio. Então, eu estava no segundo período, algo que não era comum, você conseguir estágio dentro de um banco. Eu consegui, passei por um processo seletivo e na própria entrevista eu acabei falando, olha, eu tenho uma empresa, só que eu trabalho só aos fins de semana, então não vai atrapalhar. Às vezes tem algumas ações pontuais que são sempre no fim de tarde, na portas de escolas, né? E eu vou para acompanhar, porque já tem a promotora. Então, eu ficava ali, acaba que eu ficava fazendo um network também. Porque já tinha um pessoal da promoção da empresa que fazia, né, a entrega dos picolés, e o corretor que ficava lá divulgando. E eu ficava ali do lado só observando. Então, se alguém gostava do produto, eu falava. E aí, na entrevista que eu fui fazer de estágio, eu citei isso. Só que nessa entrevista, a gestora na época, que hoje é uma grande amiga, né, já tivemos até parcerias já de trabalho em conjunto na consultoria, a Ellen, e ela falou, olha, eu não vou te contratar, porque você tem já o seu negócio e não faz sentido aqui, depois você vai acabar não conseguindo se dedicar. Só que existe um fator muito interessante. Falei do Walter Moreira Salles e do Olavo Setúbal. Eu tinha já eles como referência. Então, quando surgiu a oportunidade de estágio no Itaú, era uma área da rede card, ali das máquinas de cartão, eu falei, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Eu vou estar dentro do negócio daqueles que são as minhas referências. E eu já estava na faculdade de economia. E eu sempre ouvia também aqueles empreendedores, assim como a Abílio e vários outros, trazendo ali que, olha, é muito legal você empreender, mas é muito importante também você ter um conhecimento através de um outro negócio, você trabalhando naqueles em negócios de outras pessoas. Sim. Isso também é um ponto interessante, né? Então, é aquela velha frase, né? É possível também empreender no CNPJ do outro. E realmente ela é possível, isso é factível, né? E aí foi sendo feito essa jornada. Então, eu fiquei... conciliando as agendas. Aos finais de semana tinha eventos da Emiliano e dia de semana estagiando no banco, era estágio acho que de 6 horas, 7 horas, algo assim, não me lembro mais, e conciliava essas agendas. Então, com a faculdade de economia, Emiliano rodando, o estágio também acontecendo, e assim fui fazendo, né? Lá no banco, quando eu comecei, eu sempre já cheguei com aquela ideia, eu preciso me destacar. Eu preciso trazer uma estratégia aqui que gere impacto, né, e que eu consiga ser visto. Então, assim, tudo está fluindo bem, tudo está caminhando bem. E aí foi onde eu pensei. A rede, aquelas de máquinas de cartão, que é do Itaú, né, ela estava naquele momento de conquistar novas empresas e grupos econômicos. Então, postos de combustíveis, redes de supermercado. Isso que eu estou falando, não vou me lembrar ao certo ano, mas eu acredito que seja ali meados de 2017, 18, 19, algo assim. E aí estava toda naquela conquista, né? Ali de novos clientes. E aí foi quando eu pensei, gente, aqui tá batendo na porta e tal, batendo na porta de cliente, né? Porta a porta, isso é legal, é importante. Só que como é que está a eficiência disso? Né? Como é que está a produtividade desse processo? E eu lá como estagiário, né? E observando tudo isso. E a Ellen sempre deu muita abertura. Então, ela sempre dava muita abertura. E aí, essa abertura fazia com que as minhas ideias fossem ouvidas. Então, eu sempre tive uma postura diferente. Eu não era visto como estagiário. Muitos achavam que eu era supervisor. Então, os colegas hoje ainda da equipe me chamam de supervisor e eu era estagiário. Mas o que fez essa diferença? Exatamente as ideias que eu trouxe ali e que foram ouvidas. E aí entra o ponto da liderança. A Ellen, uma líder nata. Ela foi lá e ouviu uma ideia que o estagiário estava dando para ela. Então, isso é de extrema importância também. E qual era a grande ideia? Falei, grupos econômicos. Legal. Então, agora, vamos pensar um pouco de uma forma público-privada? Vamos pensar um pouco nas associações também? Vamos colocar um pouco de política aqui no negócio? E aí eu trouxe, Ellen,
aqui nós temos a atuação de bater na porta em porta, de posto em posto, de combustível, de supermercado em supermercado. E se nós fizéssemos aqui uma parceria com os sindicatos? Porque eu vou lá, negocio uma taxa, eu tenho uma condição diferenciada, ele vai conseguir ali ter aquela máquina de cartão com uma taxa débito, crédito, uma condição diferenciada para todos os postos que estão associados ao sindicato, né, ou à associação, e eles vão ter uma condição diferenciada com a conta no Itaú e com a diferenciação ali do domicílio bancário, do fluxo de recebimento. E isso foi aceito. Então foi a construção. E essa construção deu certo, fomos até o Sindiposto e deu muito certo por um tempo. Depois que eu saí, não sei mais como ficou esse projeto. Mas o que aconteceu daí? Esse trabalho me trouxe a visibilidade que eu estava ali pleiteando. Então, eu estava construindo essa visibilidade. E aí foi onde eu fui chamado para fazer parte do segmento de empresas de alta renda, de grandes empresas, do banco aqui no estado de Goiás. Então, eu saí de estagiário, tive o convite para ser efetivado e fui trabalhar no escritório do Itaú. Né? Fui trabalhar nesse escritório que atendia essas grandes empresas. E ali eu fiquei sendo assistente por, acredito que, mais de 1 ano e meio. Né? E aí, nesse meio tempo, eu era assistente ali da gerência geral, então tinha um contato ainda com os clientes, sabia comunicar muito bem com esse público, porque eu já vinha de uma trajetória que tinha essa comunicação direcionada para eles, né? Então, tudo estava fluindo, tudo estava dando certo. E aí veio a pandemia. E nesse tempo eu ainda conseguia conciliar Emiliano. Então já tinha a colaboração de familiares ali apoiando. Então tinha evento, conseguia contratar pessoas para estarem ali naqueles eventos. Então comecei a participar de eventos estratégicos, tanto sociais quanto corporativos. As relações com as agências de promoção, que tinham as construtoras ali como clientes, também estavam fluindo bem. E aí veio a pandemia e esses segmentos foram drasticamente afetados. Só que eu estava ainda respaldado ali, eu ainda estava com uma certa segurança, né, estando trabalhando no banco. Então, todos foram para o home office. O Itaú foi muito ágil, né, no processo da pandemia, então notebooks para todo mundo trabalhando de casa, aquela coisa, né, toda a estrutura impecável e estava dando para fluir muito bem. Né? E aí foi onde surgiu. Eu morava próximo a um restaurante, trabalhava também próximo ao escritório do banco e surgiu a oportunidade de comprar um restaurante. Paralelo, a Emiliano, com a pandemia, ela deixou de existir. Então, tudo teve que ser guardado, a marca teve que ser guardada ali na gaveta, né? E porque o mercado de eventos foi fortemente impactado. Né? E aí, o que aconteceu, né? A Emiliano teve que ser paralisada por conta da pandemia, então não tinha por onde, né, qual o caminho percorrer. E eu pensei, agora eu vou dedicar à faculdade, vou dedicar também ao banco, continuar esse trabalho, né? Só que eu sempre fui ali apaixonado por gastronomia. Aí voltando agora na questão da gastronomia, né? E aí o que aconteceu? Desde lá atrás, a Emiliano, o estágio ali no programa do Santander e tendo ali a parceria no Grupo QG também, tudo estava relacionado à gastronomia. Então, eu sempre gostei muito dessa área. E aí surgiu a oportunidade de um restaurante que estava à venda, ele ia fechar, né? Era na época de alguns amigos, e até cheguei a tentar ajudar na época a achar um comprador. Estava ali na pandemia, estava naqueles últimos decretos que estavam acontecendo. Isso que eu estou dizendo é meados de 2021, se eu não me engano, fevereiro, março ali de 2021. E aí esse restaurante ia fechar, um restaurante de alta gastronomia no setor oeste, ele ainda existe até hoje, e um restaurante que já tinha 9 anos ali de trajetória, né? E ele não havia encontrado compradores para esse restaurante. Então eu era cliente, eu era vizinho, né? Morava ali do lado e era apaixonado. E aí vem a visão empreendedora, né? Eu sempre, quando ia almoçar, e sempre trazia essas ideias para eles, eu falava, olha, aqui dá para mexer, dá para mudar, dá para aprimorar muito. Tem muito potencial para ser aprimorado, né? Só que eles estavam também em um outro momento, estavam dedicando a outros negócios, e aí foi onde surgiu a oportunidade. Falei, vamos sentar para negociar? Vamos conversar? Eu consigo buscar alguns caminhos aqui para a gente viabilizar essa ideia, né? E, claro, tivemos alguns contratempos durante essa parceria, durante esse projeto todo, só que olhando do ponto de vista ali de negócio, nós tivemos muito sucesso, né, de resguardar e alavancar a marca, porque era um negócio
de certo modo, consolidado, só que com o passar dos anos, havia um pouco estabilizado. Veio a pandemia, aquela estabilização, ela só caiu um pouco mais. Caiu bastante, né? Exatamente. Tudo fechou. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Exatamente colocar todas as estratégias que eu já tinha em mente, tudo que eu idealizava, pensava para aquele projeto, né? Então, agora chegou a hora de executar tudo isso. Então, ali, nós assumimos com um cenário de faturamento de 40 mil mês, e o último mês em que esteve sob a minha gestão, nós estávamos ali na casa dos 230. Isso eu estou dizendo em um cenário de 1 ano e 2 meses. Então, nós tivemos ali um crescimento muito interessante. E em um cenário extremamente desafiador. Foi 1 ano e 2 meses não tendo lucro. Pelo contrário, queimando margem. Agora, como que essa margem foi sendo queimada? Exatamente colocando as estratégias de marketing em prática. E elas deram super certo. Do ponto de vista, quando você analisa o número de clientes que nós tínhamos no cenário em que nós entramos e o número de clientes que nós tínhamos quando nós saímos. E analisando também o número de faturamento. E a visibilidade do restaurante também, que deve ter mudado bastante, né? Exatamente. Porque a clientela já estava ali fidelizada. Não fidelizada, mas ela estava conquistada, só que ela havia se perdido em partes, né? Então, vamos lá. Vamos para a prática. Primeira estratégia que nós fizemos. Vamos propagar o nome. Propagar o nome da marca. E aí, muitos subestimavam algumas mídias tradicionais, o poder de algumas mídias tradicionais. E aí foi onde eu falei, eu vou na contramão. Eu sei exatamente como é o público AB, eu conheço o público em que a região está, na região que ele está localizado, então eu sei o perfil socioeconômico, eu sei que a maioria são compostos por servidores públicos, por médicos, por pecuaristas, por empresários. Então eu sabia exatamente quem era o público que eu poderia atrair para ali. Né? Então, o perfil etário, isso também, a faixa etária ali, eu já sabia tudo. Então, o que eu poderia fazer? Né? De que forma que eu conseguiria ser assertivo? Claro, contemplando as mídias sociais, na produção audiovisual, pensando ali nas ações que poderiam ser feitas dentro do campo digital. Mas e o campo físico? O que dá para ser feito? Aí nós vamos lá atrás e vamos resgatar. A mídia do carro de som. Não, mas espera aí, carro de som é coisa popular. 2020... 2021. 22, tipo, carro de som, tipo, essa daí foi carro inédita de som, mesmo. Como assim? Né? Isso não faz o menor sentido ainda para um público de alta renda. Não faz o menor sentido. Só que aí nós estávamos falando de um bairro composto ali, na maioria por prédios, né? Em que o carro de som ele amplifica o volume, então quem está lá em cima, na maioria das vezes, ouve até um pouco mais alto, né? E de uma forma com uma linguagem que acerte esse público, que desperte o interesse. Não é aquela situação do carro de som, aquela coisa gritante. O carro de som tá passando nessa Exatamente. rua. Não é daquela forma direcionada para um outro público, popular, para supermercados, que também ainda hoje dá muito certo, né? Mas não. O que eu fiz? Eu chamei uma locutora, claro, isso chamei de forma, né, tudo digital, uma locutora de São Paulo, que gravou aquela voz aveludada, aquela coisa suave, né? Bem parecida com locutoras da rádio executiva de Goiânia, então que trazia aquela sofisticação na voz. Então nós falávamos ali tudo que tinha o restaurante e muitos já conheciam, então, ou seja, eles lembravam, caramba, o cantinho mais charmoso do setor oeste. É isso aqui, eu preciso voltar até lá para ter essa experiência, né? Então, eu preciso ter isso aqui. E aí, claro, eu chamava, né, Rosas, e eu coloquei uma música, um jazz ali de Louis Armstrong, então colocou Lavienne Rose, né, na voz dele, aquela coisa suave e tudo mais. Ou seja, tudo estratégico. A linguagem que seria falada, o que seria falado ali pro restaurante, sobre o restaurante, a música e o tom de voz da locutora que ia estar falando também. Então, ou seja, eu sabia que eu ia conseguir comunicar e acertar. Talvez, num primeiro momento, ia chocar. Um carro de som fazendo propaganda para um restaurante de alta gastronomia, para um buffet de alta gastronomia, e lá funcionava apenas para o almoço, né? Então, assim, é totalmente na contramão. E deu muito certo. Deu muito certo. Porque nós conseguimos trazer o público de moradores de volta para o restaurante, só que ali ainda não era suficiente. Eu não estava satisfeito.
nós estávamos enfrentando a pandemia, né? Estávamos ali saindo do último decreto. A compra do restaurante foi extremamente desafiadora. Por quê? Comprei no escuro. Quando eu comprei, ainda estava fechado. Havia uma possibilidade de sair um decreto permitindo a reabertura, mas ainda não estava oficializado. Então, era um risco. Eu falei, eu vou arriscar porque eu estou confiante de que a situação vai passar. Né? E eu fui buscar meios, eu fui buscar mecanismos para segurar esse momento que eu sabia que ia passar. Então, o que acontece? Ali a região composta na maioria por clínicas. Né? E daqui a pouco eu vou falar como é que nós estamos hoje com a consultoria exatamente com esse segmento da área da saúde. Porque a semente foi plantada lá atrás. Né? O que nós fizemos de mais uma estratégia para o restaurante? Estávamos enfrentando a pandemia, então nada mais justo do que reconhecer o trabalho daqueles colaboradores, daqueles profissionais da área da saúde que estavam ali atuando na linha de frente. O que eu fiz? 10% de desconto. É simbólico, mas é algo, né? É simbólico, mas foi feito, né? 10% de desconto para todos os profissionais da área da saúde. Então, independente ali se ele era médico, se ele era enfermeiro, se ele era técnico, todos os profissionais da área da saúde, em reconhecimento ao valoroso trabalho que estão prestando na linha de frente da pandemia, têm 10% de desconto aqui no restaurante. Então, isso foi feito e teve um resultado muito significativo. Então, nós conseguimos ali trazer ali médicos do RACE, médicos do HGG, tudo próximo ali da própria maternidade. Então, trazendo esse benefício. Né? Era simbólico, mas caramba, nossa, estão oferecendo um benefício ali. Estão reconhecendo esse trabalho. Porque é uma situação extremamente desafiadora, extremamente delicada, que ninguém tinha passado ainda. Né? E, querendo ou não, foi fidelizado. Né? Então, nós conseguimos trazer esses clientes. Nós conseguimos captar eles, chamar a atenção, despertar o interesse para que eles fossem até o restaurante. Isso feito, aí entra uma outra etapa, um outro desafio. Qual que é o desafio que nós temos quando o cliente já está ali? Aí vamos pensar agora na jornada, né? O que pode ser feito aqui para que ele fidelize? Porque tem um trabalhão trazer ele. Colocou o carro de som lá, mas não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana. Foram semanas, foram dias. A estratégia também para o público da saúde, para que a mensagem chegasse até eles, também foi um processo. Não foi do dia para a noite. Então, ou seja, agora vamos pensar aqui na jornada, porque deu trabalho para trazer. E custou também. E custou. Queimamos margem aqui para conseguir fazer essa atuação. Colocar essas estratégias de marketing, colocar essas estratégias aqui para trazer esse público. Então, agora vamos pensar na jornada. Claro que isso estava sendo trabalhado em paralelo. Né? A jornada estava sendo trabalhada bem antes. Mas o cliente está ali, então vamos lá. Qual que é o grande ponto? Primeiro, ambientação. Como é que está a climatização? A rede lá de ventilação já precisava ser trocada. Então, investimos em climatizadores. Música ambiente não tinha. Então, era aquela coisa. Hoje, quando eu chego em qualquer negócio que não tem, principalmente restaurante que não tem música, eu já fico super incomodado. Porque a música faz parte ali do processo da experiência e da venda. Então, se não tem uma música ambiente, já fico super incomodado. E aí, aquela coisa, você está almoçando e ouvindo o barulho de talheres batendo, né? Aquela coisa toda que a música ambiente, ela ameniza. Né? Ela faz parte da experiência. Então, vamos lá, vamos colocar a música ambiente. Vamos melhorar mais ainda? Aos sábados, nós vamos colocar a música ao vivo. Então, eu montei um grupo de artistas, né? Com cantores, ali até mesmo com alguns instrumentos, né? Então, sempre na bossa nova, no jazz, uma MPB, trazendo ali um pouco de pop também, uma coisa mais ali delicada, né? E aos finais de semana e feriado. Porque o público mudava. E aí é onde entra o grande ponto, né? No dia de semana, ele era um pouco ali misturado. Então, tinha o público corporativo e o público residencial do Oeste. Agora, aos finais de semana, mudava completamente. Então, eu tinha mais famílias frequentando o restaurante e menos público corporativo. Aí é onde eu precisava aumentar ainda mais a experiência. Só uma música ambiente rodando sozinha não seria suficiente. Tem brinquedoteca para as crianças brincar, já vem outras coisas que você tem que agregar, né? Já vem. A brinquedoteca é até um ponto interessante. A brinquedoteca, ela entra para um outro segmento.
ela entra para um outro público dentro do restaurante. Porque, assim, a gastronomia ela é muito ampla, né? Então, você tem ali diferentes perfis de negócios para atender diferentes perfis de público. Claro que vai ter algum momento que aquele restaurante ele vai conseguir atender todos os públicos, né? Agora, em outros momentos, não. Então, pelo menos a brinquedoteca, nós ficamos livres em partes ali. Entendi. Mas os outros elementos tinha que ter. Então, os artistas se apresentando aos finais de semana, a música ambiente só já não era mais suficiente. Então, tinha que ter aqueles artistas. Então, ou seja, almoçar ali era exatamente como a propaganda estava falando. Era agradável, era charmoso você estar ali, né? Você ser visto ali, né? Então, tudo isso foi sendo construído ao longo desse 1 ano e 2 meses. E gera até um status, né? Tipo assim, Status. fui almoçar no restaurante tal. O cara se apropria daquilo ali, dele estar aí naquele local, como uma forma de... Cara, eu fui ali, tipo assim... Do valor que aquele local tem, né? Porque Exatamente. o valor da coisa não... É como se ele fosse transferível, né? Então, o status é muito isso, né? Então, assim, você atribui um valor e ao usar aquilo, você tem o mesmo valor que o objeto. Exatamente. E um grande exemplo disso são agora as marcas, né? A Louis Vuitton, Prada, elas estão fazendo as pop-ups e cafeteria. Né? Então, gelateria, cafeteria, Sim. porque o pertencimento. Às vezes, a determinados perfis ali de público consumidor não vão ter acesso à bolsa, mas pelo menos ao café, ao croissant, ele teve acesso. A Prada fez isso agora em São Paulo, no Iguatemi. Ela lançou ali uma pop-up, uma cafeteria, e, claro, sucesso absoluto, né? Fila de espera. Por quê? Exatamente esse pertencimento. Não posso comprar a bolsa, mas pude comprar pelo menos o café, o croissant. Pude ter a experiência como é ser um cliente Prada, né? E aí é exatamente isso. Porque estar ali era muito interessante. Porque acaba que você consegue fazer um network também. Né? Aqueles clientes conseguem fazer um network entre si ali. Então, isso é muito interessante. Agora, música ambiente, ok, tudo certo, climatização. Vamos agora para a exposição de arte. A casa já fazia isso, né? A gestão anterior já fazia, só que também foi perdido. Então, nós fomos lá e resgatamos. Esse foi um ponto que eles faziam e nós demos continuidade. Essa não foi uma ideia nova, né? E aí, trouxemos artistas para expor o trabalho. Então, não cobrava nada, absolutamente nada desses artistas. Em contrapartida, claro, o ambiente ficava todo decorado com as obras, né? E todas as obras estavam ali sendo comercializadas. Então, ou seja, tudo voltado, né? Arte, gastronomia, tudo relacionado à música. Então, exatamente tudo voltado para proporcionar uma boa experiência de consumo para cada cliente, né? Então, isso foi feito e, claro, só isso não bastava. A comida também tinha que ser de alta qualidade. E aí é onde entram os desafios, né? Os desafios de você estar na pandemia, você está com ali a matéria-prima com o preço nas alturas. Lá nós colocávamos quase todos os dias, né? A equipe colocava o cardápio elaborado pela chefe de cozinha, quase todos os dias filé mignon. Então, assim, polvo, camarão, e tudo isso tinha um investimento muito alto. E quando você fala em um buffet de alta gastronomia por quilo, às vezes, principalmente naquela época, não sei como está agora, mas naquela época você acabava ficando engessado. Porque se eu aumento de uma forma exorbitante, o público afasta. Por mais que ele tenha ali um poder de compra alto, né? Isso acaba, às vezes, afugentando. Por quê? É aquela visão, estão abusando, né? Estão cobrando... E também, Além assim... Exatamente. Às vezes cobram além e pode ser que fala assim, eu não quero investir tanto isso no almoço comum, né? Não sei se como ali era uma proposta de buffet, não sei se talvez isso tenha alguma relação, mas às vezes você acaba deixando para investir em alta gastronomia quando você tem um momento para poder aproveitar mais aquela experiência. Então, às vezes, para um almoço mais rápido, teoricamente, né? De família e tal, você não vai todos os dias fazer um investimento tão alto, mesmo você podendo. Sim, e aí o que entra nesse ponto, né? Você tem ali um restaurante que ele tem um menu
de alta gastronomia, só que no buffet, por quilo. Então, os mesmos pratos não, mas os mesmos ingredientes ali, as mesmas receitas, algumas parecidas, que você encontrava em um restaurante de alta gastronomia, que você compra à la carte, você encontrava ali no quilo. Sim, exato. Só que aí, exatamente esse receio. Se eu aumento demais, eu posso afugentar. Lembra que eu estou num processo de trazer esse cliente e fidelizar ele? Sim. Aí volta lá atrás. Vamos queimar um pouquinho mais de margem? Vamos queimar um pouquinho mais de margem, porque vai valer a pena. Né? Vai valer a pena porque nós temos ali um grande potencial de crescimento. Então, vamos continuar colocando polvo, vamos continuar colocando camarão e sem cobrar mais por isso? Né? Eu acho que vale esse sacrifício agora nesse primeiro momento. Né? Então, nós fizemos tudo isso. E aí, claro que foi fidelizado, né? Foi estabilizado. A marca hoje ela é uma marca consolidada, não está mais sob a nossa gestão, mas ela ainda existe e está ali fluindo bem. Né? Então, assim, o público permanece ali. Então, ou seja, a semente foi plantada e a colheita agora está sendo feita. E aí é exatamente esse o ponto, né? Uma experiência toda como essa. Né? Então, você tem ali o cardápio, tudo muito bem elaborado. Você pensando sempre no cliente, né? Nossa, eu vou colocar um filé mignon todos os dias. Eu vou colocar um polvo aqui, eu vou fazer vou colocar até uma lagosta diferente no final de semana, porque vale a pena, né? Nós colocarmos isso aqui para poder agregar e fazer com que a experiência de consumo ali, ela seja, né, de fato, máxima. Né? Então, tudo isso foi feito. E aí, logo em seguida, aquela coisa, né? Eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu era um excelente criador de negócio, marqueteiro, estrategista, tudo ali, né? E aí você vai naquela euforia, né? Aquela veia empreendedora de querer abrir um negócio atrás do outro, né? Só que você vai aprendendo que para que você tenha esse ritmo, você precisa ter uma boa assessoria contábil. Você precisa ter uma boa assessoria jurídica. Porque sem esses dois, você não... Uma assessoria financeira também, que esbarra na contábil também. Mas, assim, se você não tiver esses dois, você enfrenta grandes problemas. Né? E aí eu fui observando que eu estava melhor posicionado como criador, né? Como um criador de negócio, como um apoiador de outros negócios, de outras empresas, ao longo desse processo. Só que... Antes de você continuar discutindo e interromper, só uma dúvida. Na sua trajetória, eu vejo que desde o início você foi muito ligado à parte de experiência do usuário, o que o cliente estava tendo de percepção do produto ou do serviço que você estava entregando. De onde surgiu isso na sua vida? Foi da faculdade ou isso daí já vinha com essa percepção desde sempre, assim, cara... foi aguçando, você foi olhando os negócios de forma detalhada e falando, cara, isso aqui eu consigo melhorar, esse negócio dá para ser melhorado. E a percepção do usuário, se eu agregar mais esses elementos, ela vai ser completa. Eu vejo que, assim, as biografias elas ajudaram muito nisso. Porque quando você observa uma biografia, quando você lê, querendo ou não, você sabe como é o estilo de vida. Você sabe como é o lifestyle daquele empreendedor, daquele empresário, né? E olha que isso não era nem tão divulgado nos livros, nos vídeos, na época desses empreendedores que eu sempre tive como referência. Hoje é muito comum, né? Então, você pega o João Adib, você pega também o Nelson Williams, você vê aquele perfil ali, você vê aquele lifestyle, então é muito fácil você ter acesso e saber o que aquele público consome, né? Então, hoje está muito mais fácil. Mas lá atrás, você só idealizava, você imaginava. Então, você já tinha mais ou menos uma noção, e claro que filmes contribuem para que isso seja, né, construído. Isso eu estou falando de infância, eu estou falando de pré-adolescência, adolescência. Então, filmes contribuem, livros contribuem, até mesmo novelas, porque as novelas eram muito famosas, né? Hoje, eu não sei como é que está mais, mas eu sempre vejo através das redes sociais alguém comentando sobre uma situação que aconteceu da novela. Mas as novelas tinham muito isso, elas traziam muitas narrativas ali, de empreendedores. Então, aquele estilo de vida, às vezes você acompanhava pela novela. Aquele empresário, por exemplo, tem uma que me marcou muito, que foi a Da Cor do Pecado. Então, ali tinha o Afonso Lambertini, que era um grande empresário e tudo mais. E aí, mostrava muitas cenas da novela. Aquele lifestyle, ele subindo, entrando no helicóptero, enfim, reuniões atrás de reuniões, às vezes promovendo um jantar. Então, tudo isso aí você vai observando. E claro que algumas vivências também.
Não vivências ao ponto desses grandes empresários, mas algumas vivências que você acaba tendo ali. Então, uma viagem que você faz, você fica hospedado na infância e isso te marca. Um restaurante que você vai com os seus pais. Meus pais também sempre foram muito fãs da gastronomia. Então, querendo ou não, eu fui aprendendo a comer bem, a frequentar bons lugares porque eles eram muito exigentes. Só que, assim, não só lugares sofisticados, lugares populares também, mas que tinham uma boa experiência, que tinham uma boa comida. Então, tudo isso foi favorecendo exatamente para fazer essa construção. Então, eu sabia exatamente o que fazer ali com esse repertório. E aí entra muito a questão da importância do repertório cultural. Como é que o empreendedor hoje ele consegue ter boas ideias, desenvolver bem no negócio dele, alavancar, né? Falando de estratégias, falando de marketing, de experiência do cliente, através da construção do repertório, né? O capital cultural. Então, isso, como é que você consegue construir? Através da música, através através da arte, que é um ponto muito importante, né? Então, você estudar sobre as marcas, como que aquilo ali está sendo feito. Então, assim, não é você ficar restrito só ao que você gosta. Não é eu ficar restrito somente ao gênero de música que eu gosto. Não é eu ficar restrito apenas àquele artista que eu gosto, ou não quero ir a museu porque eu não gosto. Mas é muito importante você entender um pouco de história se você quer entender sobre o cliente. Porque nós precisamos saber sobre cada perfil socioeconômico ali de cada cliente. Então, nós precisamos entender, não só do público alta renda, né? Então, tudo isso aí vai favorecendo para a criatividade. Tudo isso aí vai favorecendo para que você para que surjam novas ideias, novos caminhos para que você escolha. Então, assim, essa construção foi muito importante. Então, isso foi sendo feito. E aí entra o grande ponto que eu sempre falo nos treinamentos, né? Nós, quando estamos como cliente, nós sabemos exatamente o que nós queremos. Então, se eu chego numa loja, num hospital, eu sei exatamente o que eu gostaria ali. Então, eu quero aquele atendimento cortês, eu quero que, acima de tudo, o meu problema seja solucionado, né? E que a minha experiência seja a melhor possível. Agora, por que quando nós passamos do outro lado do balcão, falando como empreendedor ou como colaborador, a gente começa a se justificar, né? Aí nós já começa a inventar uma desculpa, que o cliente é exigente, o cliente é chato, é isso, é aquilo. Mas assim, a gente sabe exatamente o que a gente quer como cliente. Nós sabemos o que nós queremos como cliente. Exato. Então é muito fácil. Não é difícil. É só você, aquela velha frase, né? Tenha empatia. É verdade. E é verdade. Aí eu vejo também, eu tenho uma analogia que quando você está com o cliente, você sabe e você tem uma perspectiva e uma projeção, né, de como que você queria ser tratado, como que você queria ser recebido, acolhido em qualquer momento, em qualquer interação de compra ou de prestação de serviço. E, de fato, o cara quer a solução do problema dele. Só que, do outro lado, aquela pessoa, o trabalho dela, se ela encarar aquilo ali como trabalho e simplesmente isso, ela vai fazer aquilo ali não com tanto bom grado, com tanta boa vontade. Então, a partir do momento que você consegue treinar a equipe para ela entender que ela fala, cara, você está recebendo pessoas que, vamos colocar um exemplo, no hospital, que está numa situação de fragilidade e ela precisa de ser acolhida e talvez ela está se sentindo mal mesmo, com algum problema, ou algum familiar que está com problema, que é pior ainda, tipo uma mãe que está levando um filho. Se ela não for bem atendida, cara, ela vai falar mal de você para Goiânia toda. Agora, se ela for bem atendida, ela também vai falar bem, cara, elas trocam muitas figurinhas em grupos de plano de saúde, grupos de mães aí, então acaba que ela vai falar, cara, eu fui nesse hospital aqui, fui bem atendida. Agora, se ela foi mal atendida, ela vai falar no grupo também, cara, ali foi muito ruim, experiência ruim, então acaba que vai queimando a imagem daquela marca, sabe? E a probabilidade dela falar mal é muito maior do que ela falar bem, né? Claro. Pega como exemplo quando você está ali viajando, uma companhia aérea. Finalizou o voo, deu tudo certo, sua viagem foi maravilhosa, né? O voo espetacular. Você chegou no destino. Você chegou no destino, você vai lá avaliar, falar que foi espetacular, que foi bem? Não vai. Não vai. E se o voo atrasasse ou se você tivesse qualquer contratempo ali com o serviço, o que você vai fazer? Você vai lá reclamar. Sim, com Entende? certeza. Então é por isso que é desafiador. E aí é onde você precisa exatamente promover a boa avaliação. Uma marca que eu sou cliente, eu assim, quando preciso, eu acho incrível o modelo deles. É a Localiza. A Localiza,
Aí volta aqui no grande ponto. Cultura. Estabelecer uma cultura. Antes de eu falar sobre a Localiza, existe um grande ponto importante que é: não adianta contratar a consultoria para treinar colaboradores para falar para o colaborador ser simpático com o cliente. Só isso não vai resolver. Não vai resolver. Sabe o que resolve? Construir uma cultura. Construir uma cultura voltada para o cliente. E aí, a Localiza, ela é um grande exemplo disso. Ela pensa em toda a jornada ali do cliente. Nunca tive qualquer contratempo em todas as locações que precisei fazer em viagem. Nunca. E sempre um processo facilitado. De um tempo para cá, eles estão facilitando ainda mais. Você não precisa passar pelo guichê. Então, você faz o check-in pelo celular, já faz o pagamento, tudo muito simplificado. E você já abre, através da conexão do celular, você já abre ali, pega as chaves dentro do porta-luvas e sai. Quando você vai entregar o veículo, já tem a pessoa ali para te receber de uma forma muito educada, muito cortês, e ela sempre ressaltando: olha, se puder, nos avalie, por favor. Vai chegar um SMS no seu aparelho, vai chegar ali vai chegar no seu e-mail, e aí ele vai no emocional: essa nota é muito importante para nós. Então, se o senhor puder avaliar, agradeço demais. Vai ser muito importante para mim. Então, ou seja, até a forma com que ele vai pedir a avaliação é diferente. Ele foi treinado para aquilo ali, né? E aí agora, como é que eu faço mais um exemplo dessa questão da construção da cultura, né? Nós precisamos observar cada detalhe. E aí nós vamos lá falar sobre gente. Sobre o Abílio, inclusive, que é uma das minhas grandes referências. Ele traz, né? Ele trazia, é muito fácil você comandar uma empresa. É gente, processo e gente. Então, estabelecer o processo e tá sabendo cuidar de gente, acabou. Tudo flui, né? E aí, mais um exemplo de um padrão, né, de cultura de atendimento. Uma cliente esses dias me trouxe, ela foi fazer um tratamento no Sírio-Libanês e ela precisou encontrar uma lanchonete lá dentro, né? Ela estava aguardando a mãe dela e aí precisava descer procurando uma lanchonete. Ela foi perguntar para a moça da limpeza: onde é que fica uma lanchonete? Onde é que fica? Qual é o andar? Porque lá é muito grande, né? E ela acabou se perdendo. A moça da faxina parou o que estava fazendo e foi acompanhá-la, entrou no elevador com ela e deixou ela na porta da lanchonete, lá dentro do hospital. A moça da limpeza. Ela tinha alguma obrigação de fazer isso? Não tinha. Por que ela fez? Porque foi implantada uma cultura ali. Estabeleceu-se um padrão e não subestimou nenhum profissional para que estabelecesse esse padrão. Então, ou seja, todos aqui estão voltados para o paciente, para o cliente. A jornada precisa ser eficiente. Como é que eu vou deixar de fora a moça da limpeza? Como é que eu não vou passar a nossa cultura, nosso padrão? Então, ou seja, com certeza ela tem algum benefício por isso, ou, né, trabalhando ali, já acredito que seja um bom trabalho. Então, ou seja, foram estabelecidos processos, foi construída uma cultura em que até ali a moça que não estava, a função dela não era aquela, ela parou para acompanhar uma paciente até a lanchonete. Algo muito pequeno, né? Mas que se tornou grandioso. É verdade. Deixa eu te perguntar, agora eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Como que vocês conseguem fazer algo que é, vamos colocar, tradicional? Tipo, você colocou algum segmento, se a gente for olhar, tem um monte. Muita gente fazendo muito igual. E como é que eu pego algo que é meio igual, e a gente talvez tenha uma percepção ruim da forma que é entregue a prestação de serviço ou a venda, e transformamos num negócio que se torna uma referência em atendimento e, consequentemente, propaga essa marca para mais clientes. E que o público vai desejar consumir aquilo. Exatamente. Padrão, posto de gasolina. Cara, não tem nada de diferencial nenhum posto de gasolina para o outro. Como é que eu pegaria e contrataria uma consultoria com o Voltiga e você falasse assim: cara, eu vou transformar a forma de enxergar esse negócio aqui e vou agregar um valor para o cara querer vir aqui e estar aqui consumindo meu produto e conseguir agregar mais produtos para ele consumir, sabe? Excelente ponto esse do posto de combustível. Vamos lá. Como é que eu consigo ter um diferencial e fidelizar? Hoje, por exemplo, eu tenho um posto fidelizado. Sabe por que eu fidelizei e eu abasteço lá? Porque eu chego, paro para abastecer, o frentista vem já com aquela coisa mais calorosa. Bom dia, tudo bem com o senhor?
Como é que o senhor tá? O que o senhor precisa hoje? É muito diferente de eu chegar num posto, bom dia. Colocar quanto? Álcool, gasolina. Álcool, gasolina. E aí? Aí volta pro bom atendimento, pro referencial. O senhor precisa de algum outro serviço complementar? Como é que tá o óleo do senhor? Eu posso dar uma olhada só para ver se o senhor está precisando de mais alguma coisa? O senhor quer que jogue uma água aqui no para-brisa? Quer que dê uma olhada em alguma coisa? Precisa calibrar o pneu? Tá ali logo à frente. Se o senhor precisar, a nossa conveniência está aqui logo à frente, tá? Pode ficar à vontade. Enquanto isso eu vou abastecendo. Acompanha, por favor, a bomba. Comunicação. Ali foi estabelecido um padrão. Ali foi construída uma cultura. E, claro, através de comissionamento. Eu tenho absoluta certeza que aquele posto que presta um bom atendimento foi implantado ali um comissionamento para que ele tenha um estímulo, né? Essa é uma das leis da economia. As pessoas reagem a incentivo. Então, você precisa incentivar. Às vezes, o incentivo ele não vem de forma financeira. Talvez ele vem de uma outra forma. Então, é preciso o empreendedor estar atento aos incentivos. De que forma que eu consigo reconhecer aquele colaborador? Porque não adianta nada eu falar, você vai seguir isso daqui, e se eu não incentivar ele a fazer? Né? Então, o posto ele é um belo exemplo. Eu consigo fidelizar em negócios comuns, que parecem ser comuns. Só que qual que é o grande diferencial hoje? E aí ele vai se aplicar para qualquer negócio. Ninguém está fazendo o básico bem feito. Generalizei. Por quê? São minorias. São minorias ali, são pequenos empreendedores que estão fazendo o básico bem feito. E é o básico que funciona. Então, você chega num posto, por exemplo, você é mal atendido, o frentista é ríspido. Você chega no supermercado, a atendente, ela mal olha na sua cara. Ela mal te cumprimenta. Então, isso é geral. O grande ponto... E aí não é só... Lembra que existem duas formas de atendimento. Existe o atendimento mútuo e o atendimento relacional. Todos os exemplos que eu trouxe aqui de estrutura que nós implantamos no restaurante, música ambiente, aromatização, climatização, tudo isso é atendimento mútuo. É aquele atendimento que não é falado, mas é percebido. E aí o relacional é aquele que o atendente tem com você, o garçom, a atendente, o frentista, enfim, que aquela pessoa tem ali, a recepcionista tem com você. Então, se eu não tenho tudo isso bem organizado, eu não estou fazendo o básico. Entende? Então, como é que você se destaca hoje fazendo o básico? Fazendo o básico. E aí entra um grande ponto. Por exemplo, no supermercado, não é só a questão da atendente. Quem está lá empacotando, hoje em dia está até diminuindo, né? Empacotador. Sim. Mas, às vezes, o empacotador, a pessoa está ali comprou um morango, comprou algum outro produto e ele acabou colocando na sacola... tem até um exemplo disso, uma historinha, um vídeo que circula por aí que conta exatamente sobre... eu fui comprar uns morangos para fazer uma torta para homenagear minha filha porque era aniversário dela. E aquele supermercado, o empacotador, colocou peso em cima dos morangos, chegou aqui, os morangos estavam todos estragados em casa. Então, ou seja, o empacotador ele estava vendendo ali, estava só empacotando morango. E aquela cliente foi comprar homenagem para a filha dela. Então, ou seja, não estão entendendo os valores dos clientes. Então, como é que eu consigo fazer tudo isso? Primeiro, eu preciso entender os valores do meu cliente. O que ele está buscando? O que é importante para ele? E aí voltamos na empatia. Se eu observo o que é importante para mim, pode ser que seja muito parecido com o que é importante para o cliente. Então, é muito fácil. É muito fácil, é uma receita muito fácil. Então, eu consigo aplicar isso de uma forma rápida em um negócio. Né? Então, eu estabeleço um padrão de cultura, eu capacito toda aquela equipe, eu analiso a jornada, tanto do mútuo quanto do relacional, e entendendo os valores do meu cliente. E, Rafael, você trouxe várias histórias, várias coisas, e você foi implementando isso em vários negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi criar a Scarlett, né? A famosa Cafeteria Rosa de Goiânia, a famosa Pamonha Rosa, porque realmente foi algo assim que marcou, eu lembro de ver em vários lugares, porque assim, teve uma fase ali do marketing tradicional que foi na contramão, né, do que a gente via de marketing, e também teve esse marketing que foi um boom de viralização. Como que foi essa ideia, essa construção para poder fazer esse negócio?
Primeiro que, assim, eu tive o meu sócio, o João Vitor, e ele a mente toda criativa para o mundo cor-de-rosa, né? Então, quando ele trouxe a ideia, nós já tínhamos visto um modelo em Londres, tínhamos visto também um modelo em São Paulo, e eu apoiei exatamente com as estratégias que eu sabia que tinham dado certo nos outros negócios, né? E o João, aquele processo criativo todo, aquela coisa do mundo cor-de-rosa, então ele sabia exatamente o que fazer, ali do chão ao teto, tudo era a identidade dele, né? E ele construiu isso muito bem. Eu apoiei exatamente ali, dando vida para essas ideias, né? Então, pensando sempre, olha, ele trazia uma ideia, essa ideia aqui, como é que eu vou implantar ela pensando na jornada do cliente, pensando aqui na experiência, né? Então, nós fomos construindo isso junto, mas claro que sempre ele ali com aquela identidade toda do mundo cor-de-rosa que vinha muito forte, né? E foi um sucesso muito grande, né? Um sucesso que, assim, nós esperávamos em parte, mas não na totalidade que seria como foi, né? E o conceito que foi construído, um conceito com uma narrativa ali, exatamente em cima do filme Bonequinha de Luxo, de 1960 e alguma coisa, né? A grande referência da persona ali era Audrey Hepburn. Então, que ela parava na porta da Tiffany ali, da joalheria, e tomava o seu café da manhã, né? Então, a cafeteria toda no mundo cor-de-rosa. E aí fomos construindo tudo isso, né? Então, todo o cardápio era rosa, então tinha qualidade, né? Além de ser rosa, era muito bom. E a experiência completa ali. Então, era um negócio impressionante. 99,9% do público era feminino, né? Então, fez um sucesso muito grande. E essa ideia nós sabíamos que nós tínhamos que colocar ela em prática em algum momento, né? Para testar, para validar. E foi um sucesso tão grande que era temporário, um projeto temporário, para durar um ano. E durou, se eu não me engano, 1 ano e 7 meses. Porque nós tivemos ali praticamente 3 booms que foram ao mesmo tempo ali. 2 deles foram próximos um do outro. Mas o primeiro boom foi a inauguração. Então, o primeiro que colocamos na esquina estratégica ali do setor marista, tudo cor-de-rosa, já causou aquele impacto. E no começo eu falava, João Vitor, não vamos fazer isso não, porque o negócio é tudo rosa, do chão até o teto, ele é tudo rosa, tem que ser rosa. E aí já começou o grande impacto aí, né? Então, do chão ao teto ali, tudo cor-de-rosa, em uma esquina estratégica do setor marista, então já chamava muita atenção. De longe enxergava. Já enxergava. Então, o burburinho já tinha começado aí, né? E aí, quando nós fomos colocando essas experiências em prática, né? Pensando, então, a música ambiente, a música pop ali, tudo colocando, climatização e tudo mais. Pensando no cardápio, tudo sendo construído. E aí, foi aquele grande sucesso. E sem um grande investimento, né? Porque, peraí, primeira cafeteria cor-de-rosa de Goiânia nunca teve acesso a isso. Goiânia nunca teve um projeto como esse, né? Então, foi sucesso. E foi de uma forma muito orgânica. O investimento em marketing, o investimento em mídia foi muito pequeno. Ele foi irrisório, perto do alcance que teve, da demanda que teve, né? E aí foi onde as minhas ideias foram testadas na prática ali, mais uma vez, né? E mostrado que, em partes, algumas delas não deram certo naquele negócio. Demorou dar certo, pelo menos no primeiro momento. Por quê? Tudo foi pensado ali. Só que a demanda que teve, o que nós receberíamos ali, a quantidade de clientes que nós receberíamos em 1 ano e meio, 2 anos, nós recebemos em 3 meses. Então, existia uma demanda muito grande. Chegava no domingo e lá um espaço muito pequeno, era muito pequeno, 36 lugares. Né? A cozinha também, uma estrutura muito pequena, pratos. O conceito era ser feito tudo ali na hora. Então, acabava que isso exigia mais da equipe, né? Precisava de uma estrutura maior perto da demanda que estava acontecendo, né? Visto a demanda que estava acontecendo. E aí foi onde, só para exemplificar, tinha momentos que num domingo os 36 lugares estavam ocupados e a fila de espera estava com 48 pessoas. Isso no final da tarde. O restaurante fechava, a cafeteria fechava ali 6h30, 5 horas da tarde, tinha 48 pessoas na fila de espera, né? Então, assim, teve uma repercussão muito grande. Então, o primeiro boom ali, até 4 meses de inauguração, foi loucura. Até um pouco mais, foi loucura. E aí veio em seguida, isso eu estou falando ali no final de novembro, né? E aí virou o ano, logo em seguida veio o mês junino. E aí a pamonha cor-de-rosa, a famosa pamonha cor-de-rosa. Famosa pamonha cor-de-rosa. Né? A pamonha cor-de-rosa, inclusive tem que trazer o João aqui para poder falar sobre essa pamonha. A pamonha cor-de-rosa, o que ele havia pensado ali?
olha, o cardápio é todo rosa, né? As comidas são rosa. Nós vamos criar um prato junino, nós vamos criar um cardápio junino. Como é que eu vou fazer uma pamonha amarela se meu cardápio todo é cor-de-rosa? Né? Só que, claro, as pessoas não sabiam, algumas pessoas não sabiam, a maioria não sabia que era esse o conceito. E aí viralizou. Então a pamonha foi um sucesso. No nosso Instagram, ainda existe esse Instagram, depois vocês deem uma olhada. No Instagram do Scarlett, ela tá, se eu não me engano, com 500 mil de visualizações. E as páginas que repostaram, né, ultrapassam milhões. Então, TV Record, TV Anguera, Rede Globo, apareceu no É de Casa, né, do programa da Globo. Então, assim, foi uma repercussão muito grande. E aí é onde você pega ali como exemplo que a polêmica, ela é boa. Ela é boa. Se bem trabalhada, você consegue extrair ali algo da polêmica. É uma propagação gratuita do seu negócio. Né? Exatamente, sem pagar um centavo por aquilo ali. Só aguentando ali os haters, né? Exatamente. E aí a nossa comunicação sempre foi muito assertiva. Então, todos os comentários ali que eram ofensivos, nós devolvíamos com um coração rosa. Então, colocava o emojizinho ali do coração rosa, exatamente para apaziguar a situação. Porque, assim, em partes, claro, a pessoa tá na rede social, ela tem força, ela se transforma em gigante, porque ninguém tá vendo ela ali pessoalmente. Então, ela fala o que ela quer. Só que o grande ponto é que, se você está preparado para aquilo ali, você lida de uma forma natural. E aí, muitas vezes, a pessoa não tinha acesso, não sabia que todo o cardápio era cor-de-rosa. E ela achava que, nossa, está destruindo o patrimônio cultural, que é aquela coisa toda. Mas não, era o conceito da cafeteria. Não tinha como ser diferente, não tinha como colocar a pamonha amarela, né? Ela tinha que ser rosa. E o sabor era o mesmo. E muitas pessoas até falaram, olha, até melhor, né? E aí foi esse sucesso todo. E aí logo em seguida veio o filme da Barbie. Então aí é onde foi os dois booms, né? O terceiro boom. Porque o filme da Barbie foi bem próximo ali. Então, aquela coisa, todo mundo queria ir para tirar foto, fazer vídeos por conta do filme, que foi um sucesso muito grande. Só que, é claro, depois que o filme passou também, né, as pessoas, não quero nem saber mais de rosa, já tá massivo isso aqui, já tá desgastado, né? Então, foi esses 3 booms. E aí, o Scarlett, ele exatamente, em conjunto com o João, ele foi um desafio, né? Um desafio porque nós estávamos ali... eu estava voltado estrategicamente para um público específico e o Scarlett mostrou que ele era para um público geral. Então, é onde você também... Aí volta o repertório cultural, volta a comunicação, né? Como é que eu consigo ali entender o que aquele público busca, o que ele gostaria ali de ter. Né? E não é só o público AB, eu preciso saber todos os públicos, porque aquele público em determinado momento pode ser que ele venha para um negócio que eu acabo de criar. Né? Então é essa a importância. E aí você vai entendendo, né? Todo esse poder da criação, da criatividade, você precisa colocar isso para fora, né? E quando você vai criando um negócio atrás do outro, volta lá atrás, assessoria jurídica, assessoria contábil. O crescimento, às vezes, ele vai sendo feito ali de forma desenfreada. Né? Então, por isso que é importante você ter os pés no chão ali, você opa com calma, eu acho que eu posso agregar para outros negócios ali e não necessariamente eu sendo o dono daquele negócio. É legal, é muito importante, né? Talvez não seja agora o momento, mas daqui a pouco seja. Então, você vai pegando toda essa experiência e vai ajudando outros empreendedores. Você vai ajudando exatamente ali com os erros e com os acertos. Né? Então, é muito importante. Claro, o empreendedor ele precisa ouvir. Hoje, quando eu chego em um cliente, ele precisa ouvir o que precisa ser feito ali e seguir. Né? Porque se ele não segue, de nada adianta. Então, é muito mais barato você pagar ali para alguém que está sabendo como errar, como acertar, do que, na verdade, evitar o erro, do que você errar por conta própria. Exatamente. Então, é esse o grande ponto, né? E aí é onde entra a consultoria. Você ia fazer alguma outra pergunta, né? Não, sobre o Scarlett pra gente fechar, ou não? Não, era exatamente isso. A consultoria é exatamente essa junção e esse cortar o caminho, né? Facilitar, porque daí a pessoa já vai ali aprendendo, né? E não cometendo os mesmos erros que você já cometeu. E eu vi você falando, assim, bastante foco assim com relação à parte contábil e jurídica. Então, você considera que isso foi um erro ou uma negligência que você cometeu nos seus negócios? Sim, porque acaba que quando você está ali imerso na criatividade, você quer criar. O empreendedor ele está ali criando e pensando em novas ideias, em novos negócios.
E até mesmo quando estava ali imerso nos negócios, né, nesses que eu citei, surgiam quase todos os dias oportunidades de novos negócios. Né? Não, vamos pegar esse daqui, vamos fazer aquele outro. E aí você acaba, de certo modo, vislumbrando demais, né, deslumbrando demais e esquecendo dessa parte burocrática. Né? Então você acaba esquecendo ali daquele contrato que precisa ser bem feito, de analisar cada detalhe daquele contrato, né? Aquela questão contábil, aquela questão fiscal, aquela situação ali, aquele ali não pode deixar, você não pode negligenciar. Né? Então você vai deixando virar uma bola de neve. E isso pode te prejudicar muito, muito. Então é onde nós precisamos o quê? Exatamente colocar os profissionais certos. E não adianta você buscar uma assessoria jurídica e contábil que ela seja, na verdade, você ter por ter. Ela precisa ter qualidade. Então, eu vejo que essas assessorias, elas precisam sonhar junto com o cliente. Elas precisam abraçar, entender o conceito, entender ali o empreendedor. Entender, né, o negócio dele e entender contribuir. Talvez você pense em ir por um caminho e talvez legalmente você pode fazer essa operação dessa forma. Mas talvez você está querendo fazer de uma forma totalmente mais difícil. E você fala, cara, se dessa forma funcionar para você, você não vai ter problema com o fisco. Sim. Não, e eu falo financeiramente também, porque às vezes você fazer uma operação ou uma viabilidade de um negócio, talvez o custo tributário, alguns custos precisam estar assim, claros de que vai ser daquela forma, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E aí você entra também em vários fatores. Você entra na questão trabalhista, né? Então, que é um ponto hoje muito delicado, né, para qualquer negócio, principalmente na área gastronômica. Então, assim, e aí entra um ponto importante que eu acredito que todo empreendedor tem esse problema, né? Quem olha de fora vê você um mega milionário ali, que você tem uma estrutura gigantesca. Gigantesca, é verdade. Né? Só que quando você está ali, às vezes sua conta não está fechando. Lembra lá do primeiro restaurante, lá atrás? Que nós passamos 1 ano e 2 meses queimando margem? Não estava tendo lucro. Pelo contrário, estava tendo que injetar cada vez mais capital, né? Para fazer com que o negócio alavancasse. Só que muitos que olham de fora, seja clientes, sejam colaboradores... Meu movimento e fala, cara, os caras rachando. Imagina uma outra realidade. É igual você ter a ilusão que você vê um restaurante aí e você acha que o dono ele tá mega milionário. E não é assim. Na prática, não é assim. Né? Então, o empreendedor hoje ele tem esse desafio. Né? E às vezes as pessoas acharem que ele está ali surfando numa onda maravilhosa e, na verdade, não. Na verdade, o negócio está bem complexo. E aí entra exatamente esse ponto, né? De você ter parceiros, você ter bons fornecedores que abraçam ali, que entendem, né, do processo, que não querem só te sugar. E querem entregar uma boa experiência para você também. Exatamente, exatamente. Então, assim, você precisa ter bons parceiros. Eu acho que é essa a visão, né? Até mesmo uma contabilidade, ela precisa pensar na jornada do cliente dela. Né? Um escritório de advocacia, ele precisa também pensar como é que eu consigo... Não é pegar e mandar um brinde para o cliente, não é isso. Não é só isso que vai fazer a diferença. É você realmente entender, olha, como é que está a margem de lucro? Porque às vezes está desorganizado o financeiro dele. Às vezes ele deixou com a familiar ou nem está fazendo ali a conciliação, qualquer o que for, que está perdendo dinheiro. Olha, vamos tentar salvar isso daqui. Eu vejo que se muitas empresas contábeis, também jurídicas, entrassem mais a fundo ali para o negócio do cliente, do empreendedor, eles teriam mais sucesso, ainda mais sucesso. Porque às vezes o próprio empreendedor esconde isso, tá? Ele às vezes esconde a situação que ele está passando. Então ele acaba, não, tem coisa demais para fazer, igual o dono de restaurante, ele tem que cuidar de fornecedor, tem que fazer compra, não sei o que, não tá isso, aquilo. E aí acaba que, né, vai deixando. Eu tive um exemplo de, certa vez, um cliente entrou para fazer uma cotação e tudo mais, e aí ele veio... Acabei dando uma consultoria gratuita para ele, na ligação mesmo, né? E aí ele veio me falar, mas eu tô com inadimplência. Eu falei, lá vem coisa financeira, não quero mexer com coisa financeira, não quero mexer na área financeira. Mas às vezes está muito natural, está inserido já na gente. Por mais que às vezes tenha errado em certos pontos, a gente sabe como fazer, né? Sim.
E aí foi onde ele falou, olha, os clientes estão me sacaneando. Porque eu vou lá, eu presto o serviço, eu entrego e o público dele, público AB. Eu entrego lá a fachada e tudo mais, faço tudo com um altíssimo padrão de acabamento e ele demora a me pagar. E aí ele está me sacaneando. Falei, olha, deixa eu te explicar uma situação, uma particularidade de prestadores de serviço. Vamos pegar um restaurante como exemplo? O restaurante, se o fluxo de caixa está desequilibrado e aquele empreendedor precisa de ter 10 quilos de filé mignon, 10 quilos de polvo, né, para colocar amanhã servir no almoço, e ele tem uma duplicata, ele tem um boleto ali daquele fornecedor e um boleto seu, e o fluxo de caixa dele está desequilibrado, ele só tem caixa para pagar um ou outro, ele vai escolher o fornecedor. Ele vai escolher o fornecedor do alimento. Por quê? Ele precisa da mercadoria para poder girar. Então, às vezes, não é que ele não gosta de você ou ele está querendo, né, te sacanear. Não é isso. Ele está priorizando, né? Ele está priorizando. Agora, onde é que está o problema? É que o fluxo de caixa dele está desequilibrado. Ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de socorro. Claro, tem exceções ali que fogem, né? Fogem à regra. Mas a maioria é mais ou menos isso, né? Então, por isso que eu enxergo essas assessorias como um ponto muito importante e crucial. Exatamente para pessoas que têm esse tipo de mentalidade de criar, né? Que tem isso muito do DNA, que quer ali fazer mais e quer crescer, quer desenvolver, quer implantar uma ideia que ainda não foi colocada. E é exatamente dessas pessoas que esses empreendedores precisam, né? De empresas sérias, consolidadas, que vão de fato entender as dores dele e vão apoiar para que ele tenha sucesso em todas as etapas do negócio. Não só na etapa do marketing, que ele é muito bom, ou da construção de cardápio, ou até mesmo da experiência que ele vai proporcionar ali para um paciente numa clínica. Então, é isso que eu vejo, por isso que eu ressalto muito essa importância desses pilares, né, jurídico e contábil. E sua consultoria, ela tem algum segmento específico ou, independente do tipo de negócio, você tendo uma certa afinidade, entendendo aquele negócio, você vai ajudar aquela pessoa a reestruturar essa questão de experiência do usuário, não só a experiência do usuário, mas toda a parte de operacionalização do negócio dele ali para ter uma entrega satisfatória para o cliente? Eu atendo praticamente todos os segmentos. Agora, claro que existem segmentos que estão ali predominantes na carteira de clientes, né? A gastronomia e a área da saúde são os principais. E agora a área de embalagens também, né? Que entra já com viés de marketing, com as estratégias. Inclusive, quero falar sobre essa última daqui a pouco, que é super interessante. E não está restrito somente para esses segmentos, né? São para todos. Por quê? Cliente existe em todos os lugares. Nós somos clientes a vida toda, né? Desde quando nasce, que é o cliente da maternidade, até quando você morre, que você é o cliente da funerária. Então, assim, você é cliente em todas as etapas da sua vida. Então, aonde tem cliente, eu estou lá. Então, você tem supermercado, você tem farmácia, você tem clínicas. Então, existe um mar de oportunidades exatamente de aprimorar. E é o básico bem feito. Só que, claro, pelo amor de Deus, não vai falar para o colaborador sorrir e ser simpático com o cliente, que isso não resolve. Isso não é treinamento de atendimento. O treinamento de atendimento, experiência de consumo, vai muito além, conforme eu trouxe aqui. Então, assim, existem hoje, claro que a gastronomia, existem restaurantes, a área da saúde, existem clínicas, maternidades, né, que estão ali preocupadas em proporcionar uma boa experiência de consumo, uma boa jornada para o cliente ou para o paciente. Então, é onde nós estamos ali para poder preparar tudo isso, né? Preparar a casa para receber e conseguir fidelizar. E aí, tudo isso esbarra em uma palavra que todo empreendedor gosta de ouvir, né? Vender mais. Vender mais. Qual que é o grande objetivo? Claro, é proporcionar uma boa experiência de consumo, é você ser lembrado, é você ser reconhecido, né? Agregar para a vida daquela pessoa, mas precisa ter o lucro, né? Precisa ter o resultado. E aí, quando eu coloco tudo isso, eu consigo vender mais. Então, quando eu vou treinar, por exemplo, um colaborador, eu chego ali para treinar, para falar sobre atendimento e a jornada de experiência de consumo do cliente, eu estou treinando ele também para vender mais. Então, como que eu consigo vender mais? Através da fala eu consigo.
Lembra do exemplo do frentista, que ele consegue vender mais, oferecendo ali a troca de óleo, oferecendo talvez, né, algum serviço complementar? Através da comunicação ali, de um atendimento que ele está realizando, ele consegue, né? Vender mais. Em uma clínica, a recepcionista ela consegue vender um procedimento. Se ela entender ali o valor do cliente, se estiver preparada, se a cultura estiver estabelecida. Então, ela tem esse poder, né? E aí entra esse grande ponto. É que qual é o grande objetivo? Exatamente você conseguir vender mais. Você ter um sucesso, uma estabilidade financeira, você ter ali um lucro, né? Um lucro que seja interessante e que traga esse resultado, né? Então, esse é o grande ponto da consultoria. Bacana. Cara, isso realmente se aplica para todos os negócios, né? Porque, assim, se a gente for para pensar, em qual momento você não está sendo atendido? Cara, todo momento você está sendo atendido. E hoje, até com a tecnologia, você está sendo atendido por um chatbot ali que te dá uma resposta automática, mas se ficar só naquela mensagem automática, você não está satisfeito, você não tem uma resolução do problema. E até essa mensagem automática, ela precisa ser pensada para ser efetiva, né? Exatamente. Tá tendo um avanço muito grande da IA, né? Vocês viram agora, nessas últimas semanas, a criação de vídeos, aquela do Google, uma loucura, né? Loucura, bom humor de vídeo. Exatamente. Então, assim, claro, isso aí é uma tendência, veio para ficar, e a tendência é exatamente ter esse crescimento, né? Esse aperfeiçoamento. Só que, claro, as relações humanas, elas não vão ser 100% substituídas. Então, se você pega, por exemplo, você manda uma mensagem no WhatsApp e você sabe que é um robô, tudo bem, no primeiro momento ela é interessante, ela é rápida, é ágil, só que você, a partir de um momento, você começa já a se incomodar. Porque talvez não consiga dar 100% de solução para o seu problema. Né? Então, aí é onde entra, ela é uma ferramenta de apoio. Ela ainda não é a ferramenta que substitui totalmente a relação humana. Então, é muito importante ainda ter essa relação e estar preparado para ter essa relação, estar treinado e capacitado para ter essa relação ali com o cliente, com o paciente, enfim, o que for. E Rafael, você foi falando várias vertentes e várias experiências que você teve. Se você pudesse deixar dicas para os empreendedores que estão nos acompanhando, com base na sua experiência como estrategista, como aquela pessoa que constrói a experiência dos negócios, quais dicas você daria, assim, quais são os pontos principais para aquele empreendedor que não focou em experiência, que não tinha isso como um pilar do seu negócio? Quais são os detalhes básicos para ele começar a pensar nisso? É exatamente nos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. Então, se eu tenho, por exemplo, uma estrutura que ainda não está voltada para aquele cliente, eu vou observar. Se eu não tenho repertório cultural para poder colocar isso em prática, vamos buscar os profissionais para que isso seja feito? Né? Então, primeiro de tudo, eu tenho essa capacidade para fazer sozinho? Esse é o grande questionamento. Não, eu não tenho. Então, vamos buscar os profissionais para que isso seja feito? Então, você reconhecer também. Porque, às vezes, você está ali, o empreendedor, ele tem aquela visão de que ele dá conta de tudo. E ele não dá. Ele tem que saber de tudo. Agora, ele tem que buscar mecanismos para que seja realizado cada etapa e que seja realizado bem feita. Então, primeiro de tudo é buscar esses profissionais. Né? Buscar, se você não tem esse domínio próprio, você buscar pessoas que vão conseguir te ajudar a desenvolver isso. Né? E um segundo ponto é ele entender que você está ali, tem já uma trajetória consolidada, mas vamos pensar no futuro? Vamos pensar na longevidade do negócio? Então, talvez aquela comunicação que eu tenho hoje, ela deu certo até aqui. E ela vai continuar dando certo daqui para frente? Então, onde é que eu posso melhorar? Então, vamos colocar... Vamos voltar na empatia? Então, desculpa. Vamos voltar na empatia? Eu vou exatamente vestir ali a figura do cliente e vou me portar como cliente para eu entender como é que está aquele processo. Consumir seu produto ou seu serviço. Exatamente. Eu vou consumir aquilo ali para eu poder entender como é que aquele cliente está sendo recebido. Né? Como é que estão sendo feitas as estratégias? Eu estou dando atenção ao marketing? Então, mas eu estou com a fonte esgotada aqui de criatividade. Volta no primeiro ponto. Então, vamos buscar os profissionais certos para que isso seja feito? E não subestime nenhuma mídia de marketing. Vamos voltar lá atrás no restaurante? Lembra do carro de som?
Agora, eu posso pegar um carro de som e rodar num restaurantezinho do nada? Não. Eu preciso ter estratégia. Eu preciso entender ali os valores do meu cliente. Eu preciso entender o meu público-alvo. Então, uma das dicas é até mesmo essa, você ter o estudo ali. Você estudar quem são esses clientes, né, o perfil socioeconômico, e você tem algo que facilita muito, que é a comunicação na palma da mão. Então, você consegue buscar essas informações hoje de forma muito fácil e rápida. Então, nós sabemos exatamente o que o cliente busca, o que ele gostaria que fosse feito ali para ele. Tá fácil, não tá difícil. Vamos só parar um pouco para dar essa atenção. Vamos ter a empatia e se colocar no lugar do cliente. É não esquecer, nós somos consumidores. Nós somos clientes. Então tá fácil, não tá difícil, é fazer o básico. Ah, mas eu vou esbarrar na minha equipe porque eu tenho uma rotatividade muito grande de equipe. Se você tem um padrão de cultura estabelecido, a rotatividade é o menor dos seus problemas. Ela é o menor dos seus problemas. Porque a minha cultura já está estabelecida. Então, independente se chegou um colaborador amanhã, aquele que já está na casa vai saber replicar aquela cultura. Ele vai entender ali, opa, aqui é diferente. Aqui tem regras, aqui tem posicionamento. Aqui tem uma cultura voltada para o cliente. Então, o que está sendo feito aqui é diferente. Então, a rotatividade hoje ela não é um problema quando você tem uma cultura bem estruturada. E com uma cultura eu acredito também que a rotatividade ela pode até diminuir, né? Com certeza. Porque a pessoa se sente pertencendo a algo maior. Então, ele faz parte da engrenagem. Não é mais um mero coadjuvante ali no processo. Posso citar marcas aqui? Pode. E é exatamente isso. Eu tenho 2 clientes que trazem essa questão do tempo de casa do colaborador, né? Eu tenho a Richese, que é uma cliente, e lá tem colaboradores que estão desde o começo, desde o primeiro dia de operação com eles. E não são 1, 2 ou 3, não. São vários colaboradores que já estão há anos com eles. E aí você para para observar como é que essa façanha é feita, né? Então, a dona Rita e o seu Júnior conduzem isso muito bem. Há anos que isso é feito. Então, ou seja, é possível fazer. Um outro cliente que é a clínica... Engasguei, gente. Um outro cliente que é a Maternidade Ela. Lá tem a dona Luzia, que ela é responsável pelo financeiro, que comanda o financeiro. Sem ela ali, nada seria possível. Que ela está lá desde o primeiro dia, desde o primeiro parto. E essas 2 histórias que eu estou trazendo é de mais de 30 anos. Uma mais de 34, outra mais de 30 anos. Então, ou seja, é possível. Nós precisamos também parar para aprender com esses negócios. Nós estamos trazendo uma visão voltada, pensando ali para os clientes, mas nós precisamos também voltar lá atrás e ver as receitas que deram certo, que estão dando certo até hoje. Como que isso é possível? Como é possível você manter um colaborador com esse período todo, né? Na casa ali, trabalhando, engajado, fazendo aquela função ali há mais de 30 anos? Então, claro que vamos trazer inovação, vamos trazer ali pontos de melhoria, visões diferentes, pensando na longevidade, mas nós precisamos também estar atentos ao que já foi construído até ali. Porque se está ali hoje, não foi por um acaso. Então, muitos pontos deram certo. E é isso que a gente precisa ter como atenção. Pegar essas grandes referências, você juntar com essas visões inovadoras, para que essa longevidade seja atingida. Nossa, faz total sentido. E, Rafael, a gente começa a conversar aqui, ó. A hora passa. A hora voa, ainda mais quando o assunto é bom. A gente precisa que você volte aqui mais vezes pra gente, porque tem muita coisa que ficou por fora, né? Faltou a gente perguntar muita coisa. Nossa, porque assim, são várias histórias, vários ganchos e vários ensinamentos que quem está nos ouvindo hoje pode tirar e melhorar o seu negócio. E se essas pessoas quiserem te acompanhar e ver mais e ter um acesso a você, aquilo que você faz, elas podem te encontrar como? Através do meu Instagram, inclusive estou começando a
a postar mais conteúdos ultimamente, porque sempre atuei muito nos bastidores, né? Às vezes o empreendedor ele não tem muito tempo, ou ele arruma uma desculpa de que não tem tempo, agora isso está sendo mudado, né? Então as redes sociais ela é um grande apoio. Então através do meu Instagram, Rafael O. Almeida, eu estou lá à disposição e vou começar a compartilhar um pouco mais do conhecimento também e os trabalhos, né, que nós estamos realizando. Então através das redes sociais estarei por lá, consultorias, treinamentos e elevar a experiência de cliente, elevar a experiência de consumo. Pode me chamar que vai ser um prazer agregar. Pessoal, se liguem aí que sigam o Rafael aí, que eu acho que vocês vão aprender bastante coisa. E mudar a realidade dos negócios, né? A forma que aquela relação de consumo é feita, não da forma tradicional, mas sim com uma forma de experiência mesmo e com um valor agregado maior. Exatamente. É pensando, né? Marketing associado à experiência, eu vou trazer aquele cliente, mas como é que eu vou fidelizar? Então, tudo isso a gente consegue organizar, pensando também em vender mais. Isso aí. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, gente. Foi ótimo. Obrigado. Até a próxima, pessoal.